Vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens que estamos abordando a partir do livro de Filipenses. Nessa feita, nós iremos falar em Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. Vamos ler aqui o texto sagrado. Verso 17: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que ainda assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos por estarmos aqui em Tua presença, por poder ter acesso à Tua palavra, e esse acesso é possível por causa da atuação do Teu Espírito Santo em nossas mentes, abrindo nosso entendimento e fazendo com que nós possamos compreender a Tua palavra. Eu suplico para o auxílio do Teu Espírito, para que eu possa transmitir as verdades que o Senhor colocou em meu coração, para que eu seja um instrumento Teu, um vaso de barro, para edificar a Tua igreja. Senhor, eu clamo pela atuação do Teu Espírito Santo, também na mente de cada um que estará ouvindo essa palavra, para que possa ter o discernimento, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Senhor, eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Nós falamos então na semana passada acerca do desejo que Paulo tinha de continuar perseverando, de olhar então para Jesus. Ele diz aqui no verso 12: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O sentido aqui é de preso, não seria de prisão, mas que ele havia sido alcançado por Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo o havia alcançado, mostrando então que, não obstante todo o empenho, o desejo que ele tinha de prosseguir, de olhar para Jesus Cristo, não obstante os seus esforços, isso era decorrente da graça, da atuação de Deus em sua vida. Ele diz então que esse é o desejo dele, e que em virtude dele correr rumo a esse alvo, rumo à perfeição, rumo à maturidade, rumo à glorificação, se santificando constantemente, ele ia se despojando das coisas que porventura poderiam atrapalhar a sua caminhada cristã. Ele diz assim no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e o sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. E ele fala então sobre a necessidade da unidade cristã, e mostra também que nem todos têm o mesmo grau de maturidade, por isso nós temos que ser pacientes com todos. O verso 16 ele diz: e naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Essa regra no qual ele quer que nós venhamos sentir, de acordo com o que nós falamos na semana passada, vem a ser o reconhecimento que nós não temos nenhuma justiça própria, mas devemos estar seguros na justiça do Senhor Jesus Cristo, e que nesse nosso processo de reconhecimento que nós não temos a nossa justiça própria, precisamos estar nos santificando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos agora para o verso 17. Diz assim o verso 17: sede também meus imitadores, irmãos,
e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim também andam. Algo que nós normalmente escutamos, isso algumas pessoas dizem quando estão se deparando com um novo convertido, quando alguém que passou pelo batismo, quando alguém que está começando na sua fé. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: olha, você que está iniciando agora, você que acabou de se batizar, você que tem toda essa caminhada pela frente, que abraçou agora Cristo, que você não fique olhando para mim, que você não olhe para os membros da igreja, mas você olhe para Jesus. Somente Jesus, ele é o seu alvo. Se você olhar para mim, se você olhar para o irmão, você está sujeito a cair, você vai encontrar falhas. Então, para que você continue firme, você olhe para Jesus. Eu entendo que esse tipo de discurso, por vezes, é um discurso escapista, por pessoas que ele não busca ser referência, por pessoas que não buscam ser exemplo, e para então justificar a sua conduta, que por vezes não é um padrão, ela então coloca essa alternativa, para que as pessoas não olhem para ela, mas olhem então para Jesus. Veja bem, esse não é um conceito bíblico, porque o conceito bíblico é que nós sejamos referência, é que nós possamos dizer para as pessoas: olha, a partir do momento que você agora se converteu, a partir do momento que você agora se ingressou na igreja, eu quero que você se espelhe em mim, através do meu comportamento, através da minha conduta e através da conduta dos outros membros aqui, dos irmãos da fé. Através da vida deles, através da minha vida, você vai aprender a viver de acordo com o que Cristo, o que Deus quer para você. Nós temos que ser exemplo, até mesmo porque essa é uma proposta da ordem de Jesus Cristo para nós, que nós devemos fazer discípulos. E o fazedor de discípulo não é aquela pessoa que transmite algo acadêmico, algo teórico, ensinos somente de aprendizado teórico. O discipulado, segundo o exemplo de Jesus, deve ser um discipulado prático, onde Jesus ele chamou para si os seus discípulos e caminhou com eles, e mostrou através do comportamento, da sua vivência, para que os seus discípulos olhassem para ele e através dele tivesse mudança de conduta. E nós então somos chamados para fazermos discípulos. Um fazedor de discípulo tem que olhar para aquele novo convertido e dizer: siga os meus passos, olhe a minha vida como exemplo. Eu sou agora o seu mestre em termos de você se espelhar em mim. Isso só é possível a partir do momento que nós nos espelhamos em Jesus Cristo, que nós vivemos de acordo com o que Jesus ele requer de nós, e por vivermos conforme a imagem de Jesus, podemos então dizer para as pessoas: olha, eu sigo a Jesus Cristo, por isso você pode estar se espelhando em mim. É isso que Paulo ele diz aqui no verso 17: sede também meus imitadores. Sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós. Ele mostra, tanto ele deveria ser exemplo, como também a própria igreja deveria ser um exemplo para os demais. E segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Filipenses capítulo 4, verso 9, Jesus ele diz, aliás, Paulo ele diz, Filipenses 4, verso 9: e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele diz: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então essa deve ser a nossa proposta para as pessoas que se achegam, porque nós vivemos uma vida de acordo com o que Cristo requer de nós, porque nós cumprimos os mandamentos, porque nós nos consagramos, porque vivemos uma vida reta diante de Deus.
que possamos dizer para os outros: olha, siga o meu exemplo. Aliás, quando nós não somos exemplos, quando nós damos mau testemunho e quando nós escandalizamos a esses pequenos na fé, aí nós somos exortados por darmos então um mau testemunho. Olha o que diz Marcos capítulo 9, do verso 42 ao verso 48: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de alta foma, e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Então, na verdade, nós somos exortados sim a sermos exemplos. É o que Paulo ele diz no verso 17: sede meus imitadores, irmãos. E quando nós não o fazemos, quando causamos escândalos, como damos maus testemunhos, nós somos exortados em relação a esse tipo de postura. Irmãos, essa deve ser a nossa forma de viver. Termos integridade, termos moral, termos uma proposta de olharmos para Jesus e de vivermos segundo a vida de Jesus, encarnarmos então a integridade, a moral, o caráter de Cristo em nós. Não que sejamos perfeitos, não que já possamos dizer que chegamos a uma conduta em que não erramos, de forma alguma, estamos sujeitos a errar. Mas mesmo quando assim o façamos, essa postura que nos foi ensinada de confissão de pecado, de sermos humildes, de nos arrependermos, também deve ser colocada. Mas isso tudo é um exemplo para que os outros possam seguir. Então, o que a Bíblia nos ensina é que possamos chamar aos outros para olhar para nós. Sede meus imitadores. Busque então viver uma vida sem espelhada em mim, porque através do meu comportamento você vai entender como é o padrão cristão, porque eu também estou seguindo um padrão cristão. É essa a proposta que Deus então requer de cada um de nós. É isso que Paulo ele fala aqui no verso 17. No verso 18 diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo aqui, ele dá ênfase a esse assunto. É algo no qual ele já havia dito por diversas vezes, na ocasião que ele esteve na cidade de Filipe. Ele exortou ali aos irmãos, e ele falou ali por muitas vezes, mas ele entendendo que era um assunto importante, ele traz à tona de novo, e agora por escrita, mostrando que os irmãos deviam ter muito cuidado em relação a esses falsos mestres, esses falsos pregadores, que estavam ali distorcendo a palavra de Deus e causando muitos males ali à igreja. Então ele volta a falar sobre esse assunto. O verso então 18: porque muitos há, esses se refere aos falsos mestres, a esses falsos pregadores que estavam introduzindo ali na igreja e distorcendo a palavra de Deus. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Ele já havia exortado várias vezes a igreja de Filipe, e ele traz novamente o mesmo assunto. E agora também vos digo. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3 ao verso 5 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele é soberbo, e nada sabe, mas delira
acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-se dos tais. Essa é a exortação de Paulo em relação aos ensinos distorcidos da palavra de Deus. Aparte-se dos tais. E Paulo lhe dá ênfase, reconhecendo quão importante a necessidade de nós tratarmos sobre este assunto. Ele continua dizendo no verso 18, que digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E esses que são os inimigos da cruz de Cristo, ele está se referindo aos falsos pregadores que haviam se introduzido na igreja e trazendo ali grande estrago ao evangelho. Eles são inimigos, eles são pessoas que devem ser vistas não com bons olhos e devemos então nos afastar deles. Falsos pregadores que distorcem a palavra de Deus. O verso 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, cujo fim é a perdição. Os falsos mestres, esses falsos pregadores que haviam se introduzido no meio da igreja e distorcendo então o evangelho, trazendo estrago ali à palavra de Deus, à comunidade cristã, eles tinham como objetivo trazer a glória para si. Eles queriam um reconhecimento ali do povo, um reconhecimento da igreja. Esse era o objetivo deles. Mas o fim no qual estava determinado para eles mostrava quem realmente eles eram, quem realmente eles eram aos olhos de Deus. Eles tinham o fim, a perdição. Irmãos, diante dessa realidade, deveria despertar em nós um senso mais crítico em relação ao que nós ouvimos. Nós devíamos ter um senso de responsabilidade acerca do que nós buscamos ouvir. Não basta de repente você estar em casa e dizer: olha, eu fico o dia inteiro ouvindo rádio e eu tenho então programas evangélicos no qual eu ouço vários pastores. Olha, nós temos condições de estar indo na internet, temos então o YouTube e temos esses pregações ao vivo e ouvimos então vários ali pastores. Não que seja errado fazer isso, mas o que nós estamos colocando é a necessidade de autocrítica. É a necessidade de você se aperceber o que você está ouvindo e de quem você está ouvindo. Existem pessoas que distorcem a palavra de Deus, pessoas que comercializam a fé, são mercenários, são pessoas que na verdade pregam não com o objetivo de edificar, com o objetivo de trazer verdades bíblicas concentradas nas escrituras sagradas, mas sim de se autopromoverem. Nós temos que ter uma autocrítica em relação ao que nós estamos ouvindo. Eu nunca proibi os irmãos de repente visitar outras igrejas e poder estar indo em um outro, participar de um outro culto, mas o que eu chamo a atenção dos irmãos é para que tenha autocrítica em relação ao lugar que esteja indo, ao lugar que esteja visitando, a quem você se propõe a ouvir. Não deixe isso desapercebido. Existem realmente falsos pastores, existem falsos mestres, existem pessoas que distorcem a palavra de Deus e cujo fim dele é a perdição. Mateus capítulo 7, o verso 15, ele diz, Jesus Cristo ele diz: acautelai-vos porém dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Jesus já nos exortou em relação a termos esse senso crítico. Entenda, o fato desses eles terem como final último a perdição, pelo fato deles ouvirem a palavra de Deus, também
irá acontecer por aqueles que o seguem. Pessoas que seguem falsos ensinamentos, eles têm falsos conceitos acerca de Deus. Pessoas que escutam falsos ensinos, distorções da palavra de Deus, essas pessoas também terão o seu comportamento distorcido, o seu relacionamento com Deus distorcido, porque está vivenciando o aprendizado errado e vai ter um comportamento errado com base no ensinamento errado. Então isso é algo que esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos pastores, tanto eles estão na perdição, como também aquelas pessoas que os seguem estão sujeitos a irem para a perdição. Olha o que diz Mateus capítulo 23, o verso 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então, a esses que também seguem esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos pastores, eles também estão sujeitos a irem para a perdição, porque se seguraram, ainda que houvesse interesse em buscar a Deus, mas se agarraram em ensinamentos distorcidos. Algo que vocês têm que ter, que nós temos que ter, é um senso crítico em relação a quem nós estamos ouvindo, e sempre buscar em oração que Deus nos dê o discernimento e a compreensão do que nós estamos ouvindo. O verso 19, ele continua: cujo Deus é o ventre. O objetivo desses falsos pregadores, desses falsos mestres, era a autoglorificação, o reconhecimento do povo. O Deus dele era o seu próprio ego, o Deus dele era o seu próprio ventre. O que Paulo quer mostrar, o que eles realmente desejavam, não era edificar a igreja, mas sim uma autopromoção, cujo Deus era o ventre. Continua o verso 19, que só pensam nas coisas terrenas. Está se referindo aqui aos prazeres do mundo. Era isso que eles objetivavam, era isso que era o desejo deles, era isso que motivava a vida deles, os prazeres mundanos, que só pensam nas coisas terrenas e não, na verdade, questões espirituais. O objetivo dele não era abençoar e edificar a igreja, mas sim os prazeres que o mundo poderia ofertar, dar a eles como resultado do ganho deles comercializarem a fé. Mateus capítulo 13, o verso 22 diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o verso 19 mostra que o que eles pensam, somente nas coisas terrenas, o amor que eles tinham era o amor para o mundo. Eu já ouvi uma frase de alguém dizendo que no inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Então não basta você ter boa intenção, você tem que ter autocrítica em relação ao que você está ouvindo. Você tem que ter o senso de responsabilidade para com a tua alma, para com a tua vida, e não basta estar ouvindo qualquer coisa, mas o senso de responsabilidade com a sua vida em relação a ouvir verdades de pessoas comprometidas com a palavra de Deus. O verso 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo lhe diz: mas a nossa cidade está nos céus. Diferente desses falsos pastores, desses falsos mestres, que eles objetivavam a glória para si, e que eles tinham amor pelo mundo, Paulo mostra que a sua herança, ela está no céu.
que o que ele almejava realmente era o céu, mas a nossa cidade está nos céus. Veja bem, tanto agora como no porvir, nós devemos estar nos afastando desses falsos mestres. Eles terão como fim a perdição, e nós teremos como fim a herança que Deus está preparando para nós. Já nesse momento, enquanto estamos aqui no mundo, nós devemos estar nos separando dele. Como Paulo ele fala a Timóteo, destes afasta-se deles. Tanto agora, como realmente no porvir, nós devemos estar separados deles. A bem verdade é que, no que diz respeito ao porvir, isso será algo que depende de Deus, porque é Deus que vai separar as ovelhas dos bodes, através dos seus anjos. Então depende de Deus, quem tem a entrada nos céus, pela graça através do Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito a esse momento que nós estamos aqui no mundo, é mais difícil nós nos separarmos dele, porque eles são astutos, eles são maliciosos. Na verdade, esses falsos mestres, esses falsos pastores, eles não irão se apresentar a nós como um dragão que ruge, como um leão que ruge, mas eles irão se apresentar a nós como anjo de luz. Esses falsos mestres, eles vão se apresentar com verdades bíblicas, e em meio às verdades bíblicas, que eles vão dar o toque de sutileza e vão introduzir de uma forma astuciosa as suas doutrinas falsas. Então eles não vão se apresentar a nós de antemão, já colocando heresias, colocando mentiras, colocando algo que é contrário às escrituras sagradas, mas eles por vezes dizem verdades, por vezes eles falam conceitos bíblicos, doutrinas verdadeiras, e em meio às doutrinas bíblicas, em meio às doutrinas verdadeiras, então eles introduzem algo que é contrário às escrituras sagradas, de uma forma maliciosa, de uma forma astuciosa. Por isso nós temos que estar sempre vigilantes em relação ao que nós estamos ouvindo. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 ao verso 15 diz: porque tais falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mateus capítulo 13, verso 30 diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, no que diz respeito ao porvir, é algo que cabe a Deus, que vai fazer essa separação. No que diz respeito a nós, nos separarmos desses falsos mestres, desses falsos apóstolos, devemos ter sempre muito cuidado, em virtude da sutileza deles, da sagacidade desses falsos mestres, em introduzirem ensinamentos errados em meio a ensinamentos verdadeiros. Por isso temos que ter muito senso de crítica em relação a quem nós estamos ouvindo. O verso 20 ele continua dizendo: de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele mostra que a nossa segurança de ir para o céu, essa nossa certeza de irmos para o céu, ela está assegurada em Cristo Jesus. É isso que ele vem falando nos textos anteriores, no qual mostra que nós não devemos estar olhando para os nossos méritos, para termos justiça diante de Deus, mas a nossa justiça está nos méritos de Cristo. E essa nossa certeza de herdarmos o céu está assegurada na justiça do Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz no final do verso 20: de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que foi preparar morada e que irá retornar para buscar a sua bendita igreja. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, ele diz:
não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, e para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa certeza de termos uma herança, porque nós estamos seguros na justiça do Senhor Jesus Cristo. O verso 21, ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Paulo aqui, ele nos dá um incentivo a mais, se isso fosse necessário, né, nos dar esse incentivo, e esse incentivo que ele nos dá é que nós teremos um corpo glorificado. Ele nos dá um incentivo a mais para nós almejarmos o céu, se isso fosse necessário, né? No que diz respeito a nós almejarmos e desejarmos o céu, não obstante tudo que vai nos proporcionar sermos filhos de Deus, ele mostra que nós também teremos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. Olha como é maravilhoso, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Irmãos, não há como nós descrevermos o que vai ser no porvir. Não há como nós imaginarmos ou pensarmos o que vai ser tão maravilhoso. Nós temos esse corpo transformado, esse corpo glorioso, conforme ao do Senhor Jesus Cristo. Só para os irmãos terem aqui uma ideia, um vislumbre do que vai ser isso, vamos mostrar alguns textos relacionados à glória de Jesus. Não que sejamos semelhante ao que esse texto nos vai mostrar, porque aqui são somente ilustrações, para que nós tenhamos aqui algo figurado, né, acerca dessa glória que nós iremos ter semelhante à de Jesus. Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso 2, quando Jesus ele se transfigura diante dos seus discípulos, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, o seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancos como a luz. Daniel capítulo 10, do verso 4 ao verso 7 diz: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do rio Edequel, levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se, mostrando então a glória de Jesus. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 11, ele diz, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reduzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas,
eu sou o primeiro e o último. Aqui no verso 21, Paulo lhe diz, Filipenses capítulo 3, verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Não que sejamos de acordo com o que esse texto que nós acabamos de ler relata, porque é algo figurado, mas para que nós tenhamos um vislumbre, porque não há como compararmos, não há como imaginarmos o que é ter um corpo glorificado, conforme ao do Senhor Jesus Cristo. Não que nós precisemos de algo mais para almejarmos o céu, não que nós precisemos, porque só há dois fins, ou o inferno ou o céu. Mas independente da questão da condição geográfica, o que nos anela o nosso coração de almejarmos o céu é a comunhão com o nosso Deus, é o desejo de estarmos com o nosso amado, é nos realizarmos em Jesus Cristo, é por causa de Cristo, daquele que mostrou o quanto nos ama, que revelou-se a nós pela sua graça, pela sua misericórdia, é o desejo de estar em comunhão com Deus, é o desejo de estarmos na presença de Deus, é isso que anela a nossa alma, é isso que nos dá a nossa realização, não das coisas que Ele possa nos proporcionar, mas por causa dEle, é nele que nós nos realizamos, é nele que a nossa alma se satisfaz, é por causa da comunhão que teremos com Deus, independente de qualquer situação, em qualquer lugar geográfico, ou algo mais que Ele possa nos proporcionar, não é por causa da herança que nós teremos como co-herdeiros de Cristo, mas o que nos realiza, o que nos satisfaz, o que nos dá o desejo de realmente servi-lo, é por causa dele, é por causa de Jesus Cristo, o nosso amado. Mas não obstante qualquer outra coisa, Paulo aqui nos dá mais algo que nos reforce, que mostra que devemos então estar tendo para almejarmos o céu, que é termos esse corpo glorificado, termos o corpo glorificado. Ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E ele termina dizendo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O mundo, ele foi criado por Jesus Cristo a partir do nada, e o poder então de sujeitar todas as coisas a si pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Somente Ele, que do nada criou o mundo, somente Ele tem esse poder, somente Ele exclusivamente tem esse poder de sujeitar todas as coisas para si, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Colossenses capítulo 1, do verso 16 ao verso 18 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo, então, ele termina esse momento mostrando que a glória deve ser dada a ele, e por causa dele que nós vivemos, e ele tem esse poder de sujeitar todas as coisas para si, para o devido seu imenso poder. Que Deus nos abençoe, e que através da sua palavra, nós cada vez mais almejemos servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos por estarmos aqui, por podermos na Tua presença crescermos segundo o que o Senhor nos ensina na Sua bendita palavra. Que essas verdades que foram transmitidas possam estar sendo escritas em nossos corações, e que em momento oportuno possamos lembrar dessas verdades através do Teu Espírito Santo, e poder então nos conduzir de forma sábia, cumprindo, Pai, os Teus propósitos e a Tua vontade.
abençoa o teu povo, leva-nos em paz aos nossos lares. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.